Vamos continuar então. Lucas capítulo 6. Lucas 6, versículo 1. Aconteceu que, num sábado, veja que o sábado era guardado pela lei, o sábado não se fazia nada. A gente fala mais para frente. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com a mão. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. De novo, quem que questiona? Os fariseus. Os fariseus eram aquelas pessoas religiosos que conheciam minuciosamente toda a lei. A lei que eu digo, a lei de Moisés, os profetas, assim por diante. E não somente a lei, mas muitas coisas eram tradições deles. Eles guardavam minuciosamente. Então, Jesus está passando com os discípulos no meio de uma plantação de milho, num sábado. Deviam estar com fome. Os discípulos pegaram e começaram a debulhar, e comer. E o que eles falam? Para o quê? Você primeiro está andando no sábado, no meio de uma plantação, e você está pegando e comendo. Isso não pode fazer isso no sábado. Aí Jesus pega e diz para eles: irmão, vocês são tão sábios, conhecem tanto das Escrituras, você não sabe o que Davi fez? Porque lá atrás, lá no passado, quando Davi estava sendo perseguido, não lembro em qual momento, perseguiram ele e os homens dele, entraram lá no santuário, na tenda lá, e pegaram e tinha pão. O único pão que tinha era o pão da oferta. O que eles fizeram? Quem comia aquilo eram os sacerdotes. Aí ele pegou aquele pão e estavam morrendo de fome. Ele comeu e deu para os amigos dele, para os soldados lá que estavam com ele. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E agora, o que Jesus está dizendo? Meu amigo, o mais importante não é o ritual. Ele disse assim, o Filho do Homem, seja ele, é Senhor do sábado. Então, a lei, o sábado foi dado por causa dos homens. Por causa dos homens veio a lei. Por causa dos homens veio o sábado, por descanso. E não o contrário. Não pode ter essa inversão de valores. As vidas são mais importantes. As coisas, os rituais, a minha igreja, não, isso não é mais importante. As vidas são importantes. Tudo isso fica. As vidas que contam para Deus. Ele veio por causa das vidas, não por causa da nossa religião, da nossa doutrina, dos nossos pensamentos, do nosso achismo. O que conta são as vidas. Para ele é isso que conta. E Deus valorizou muito mais Davi ter pego aquele pão e matado a fome dos seus homens, os que estavam com ele, do que falou assim: não, eu sou religioso, não vou tocar nisso, e todo mundo morrer de fome. Aliás, era o que estava acontecendo naquele dia lá. Então a gente precisa, posso isso, não pode aquilo, mas tem tanta coisa que é mais relevante.
Deixa pra lá. Versículo 6. Sucedeu que em outro sábado, de novo, outro sábado, entrou ele na sinagoga, como era costume de Jesus, e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. E os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Olha só, tinha um homem lá enfermo, e o que eles estavam preocupados era o quê? Se Jesus ia fazer a cura no sábado. Por quê? Porque eles queriam acusar Jesus. Mas que coisa! Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Que coisa! A prioridade, né, os valores, né, são de Deus, não nossos. Como é possível tentar agradar a Deus sem saber o que agrada a Ele, o que Ele quer? Como é possível dizer que é um cristão, ou que é, no caso, um fariseu que julgava, se julgavam servir a Deus minuciosamente e não saber o que está no coração de Deus? O que realmente alegra a Deus? O que mais importa para Deus? O que mais agrada a Deus? A lei? Cumprir a lei? Que foi dada por causa do homem? Ou o homem que é o alvo da lei? Para Deus, é claro que o homem é o mais importante. As vidas são mais importantes. O que é mais importante? Os louvores tocados, cantados, ou os músicos, ou as pessoas que tocam e cantam? A palavra ministrada ou quem está ministrando? A palavra ministrada ou quem recebe a palavra? O templo ou quem está dentro do templo? A aparência ou a essência? A religião tem destruído muitas pessoas. A religião de Deus, a essência de Deus, o caráter de Deus é amor. As vidas são importantes. Estavam mais preocupados se Jesus ia curar uma pessoa, ia quebrar o rito, né, a lei de fazer alguma coisa no sábado, do que com a pessoa. Não se importavam nada com a pessoa. Agora imagino ser olhado, ser fitado por Jesus. Imagine Jesus olhando diretamente para essas pessoas. E Jesus fez de propósito. Ele olhou cada um individualmente. Claro, na hora ninguém falou nada. E Jesus, como estava preocupado com a vida, disse para aquele homem: estende tua mão. Ele estendeu a mão e ele foi curado. E era isso que importava. Não é por isso que a gente se reúne? Para a bênção, para a graça, para crescer. Não é isso que importa. Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar.
e passou a noite orando a Deus. Então Jesus tinha necessidade de, não somente de fazer coisas, mas ele queria fazer aquilo que Deus queria. E ele foi o quê? À noite, é o único tempo que ele tinha sozinho, se retirava sozinho para orar, para ter um tempo com quem? Com o Pai. Para entender o que é que Deus queria que ele fizesse, que o Pai queria que ele fizesse. E ele foi com o intuito de orar. Então, ele não foi para o monte para fazer de conta. O monte, hoje podia ser qualquer lugar. Tem pessoas que sobem para o monte, pode ser qualquer lugar. Pode ser se o banheiro da tua casa, o único lugar que você tem sossego, é para o banheiro. Então, ele foi para o lugar que ele tinha condições de ir para ter sossego, para não ser incomodado e para poder orar. Então, ele foi com o objetivo de orar. Ele não foi para fazer de conta. Foi para orar e só orou. E passou a noite inteira orando. E quando amanheceu, ele já veio com a resposta e com a direção de Deus. Para quê? E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Apóstolo é um designado, é alguém comissionado, né? Simão, os 12. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. E André, que era o irmão de irmão de Pedro. Tiago e João eram irmãos também, os filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu. Mateus, que é esse Levi que falamos agora há pouco. E Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que lá na frente foi quem o traiu. Olha, Jesus foi para o monte e quando voltou com a direção de Deus, chamou dentre aquela multidão que o seguia, ele chamou 12 para quê? Para estarem com ele. Chamou para si, para estar com ele. É isso que Deus nos quer, nos chama para estar com ele. O discípulo é aquele que está com Jesus. O desejo de Deus é que nós estejamos com ele. É isso que conta. O resto é resto. 17. E, descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para quê? Para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava a todos. E curava a todos. Toda vez que a gente vai para Deus na expectativa que Ele vai fazer, que Ele quer curar, que podemos tocá-lo, Ele nos cura, Ele nos liberta, nos salva, nos transforma. Então, o povo procurava a Jesus para ouvir seus ensinamentos, para serem curados, para serem libertos. E quando eles tocavam em Jesus, diz que saía poder. Jesus tinha poder, mas a fé daquela pessoa que tocava nele é como se fosse um fio condutor que conduzia e deixava passar o poder de Deus, né, até a pessoa. Saber que Deus cura, que Deus liberta, que o Senhor pode todas as coisas, isso é uma coisa. Agora, para que aquilo que Deus tem alcance a nossa vida, que é o que a gente
que é o que nós queremos, nós precisamos ir a Ele com fé. A fé é esse fio condutor, digamos assim, que conduz a vontade de Deus, a provisão de Deus para alcançar a nossa vida. Se tinha poder nele, aquele poder passava para alcançar alguém, passava por ele. Tanto que Jesus, outro texto a gente vai ver, quando uma mulher que tinha um problema que saía, corria sangue constantemente dela, vamos falar assim, quando tocou nele, uma multidão tocou nele, ele sentiu, opa, quem me tocou? Ah, mas quem tocou? Não, ele sabia, ele falou, eu senti sair poder de mim, porque alguém tocou com fé. A multidão estava lá, mas quando a gente toca a Deus com fé, o poder, a provisão, a palavra, às vezes a gente precisa de uma palavra, o livramento vem e nos alcança. Amém? As bem-aventuranças, eu acho que a gente precisa ir com um pouco mais de calma. Então, vamos agora, as bem-aventuranças, vamos um pouquinho mais para frente, ok? Olá, queridos. Vamos dar continuidade hoje nos nossos estudos de Lucas, capítulo 6. Nós paramos no capítulo 6 e vamos no versículo 20. Eu vou ler aqui, 20 ao 23. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então veja que Jesus está dizendo que bem-aventurados. Aliás, esse texto tem uma referência em Mateus 5, de 1 a 12, que é bem mais completo, tem mais coisas ali. Mas nós estamos em Lucas, então vamos ficar em Lucas, né? Bem-aventurados ou felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Do que Jesus está dizendo aqui? De pobre? Então, é bom ser pobre, eu vou ser pobre, não vou ter dinheiro, não vou ter recursos, porque aí sim eu vou estar agradando a Deus. Isso é uma coisa que se falava antigamente, a Igreja Católica principalmente no passado pregoava isso, por outros interesses, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Isso não é bíblico, não é isso que Jesus está dizendo. Aliás, em Mateus 5, fica mais claro lá que está falando dos humildes, esses pobres e humildes de espírito. Ou seja, aqueles que se sentem incapazes de realizar a obra de Deus ou de agradar a Deus pelos seus próprios méritos. Aquelas pessoas que dependem de Deus. Então, essas que dependem de Deus, que sabem que sozinho não conseguem fazer o que agrada a Deus, essas pessoas são felizes. Porque essas pessoas que dependem do Senhor, um dia vão reinar junto com Ele, ou reinar junto com o Senhor. Do mesmo jeito, os que agora têm fome, essa fome, como está em Mateus, é fome e sede de justiça. Ou seja, pessoas que veem injustiça acontecendo o tempo todo, coisas que ao nosso redor que dá vontade até de vomitar, de ver, dentro do nosso espírito a gente fica até indignado com aquilo, e sabe que Deus fica indignado também. Então o que ele está dizendo é que essas pessoas são bem-aventuradas, porque tem esse sentimento. Porque essas pessoas um dia vão ser plenamente satisfeitas pela justiça de Deus. Vão ver Deus fazer justiça, Deus nos justificar
e vamos estar junto com Ele em plena justiça. Então, isso aqui vai passar. Esse tempo vai passar. Mas quem ama as coisas e tem o mesmo coração que Deus, vai reinar com Ele e vai ver a justiça do Senhor. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. Bom, então é bom ficar chorando? Não, o que Jesus está dizendo é que aqueles que estão chorando, não se preocupe. Você considere-se feliz. Por quê? Porque você está chorando porque morreu alguém, foi atropelado? Não. Chorando por esses motivos que diz abaixo, que ele no contexto que está aqui, né? De ser injuriado, ou seja, de sofrer até mesmo consequências, porque as pessoas não gostam de você. Não gostam de você não porque você é uma pessoa chata, mas não gostam de você porque você ama o Senhor, fala da palavra de Deus, prega a palavra de Deus, não aceita injustiça, não aceita as inverdades, crê no Senhor, vive de acordo com e por isso é perseguido. Então essa pessoa, ainda que ela venha chorar agora porque está sendo injuriada, está sendo caluniada, está sendo desmerecida, vai ser honrada diante de Deus. E o galardão vai ser muito grande. Porque nós temos que viver com a perspectiva de eternidade. Aqui é muito pouco tempo. 80 anos, 90 anos, 100 anos a pessoa vive. E olha lá, é muito pouco, assim, comparado com toda a eternidade. Então, ainda que venhamos a passar dificuldades aqui, por causa de Jesus, não por outros motivos, né? Por causa do Evangelho do Senhor, podemos nos considerar felizes. Porque essa pessoa vai ser bem-aventurada em tudo que vier fazer. Feliz. Vamos continuar aqui. Versículo 24. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Jesus não está dizendo que eu não posso ter posses, que eu não posso até mesmo ser rico. Pessoas abençoadíssimas no Velho Testamento, Abraão, o pai da fé, era rico. Davi era rico, que era foi um homem segundo o coração de Deus. Homens ricos, né, sustentaram Jesus no seu ministério aqui. Então não há nenhum problema ser rico, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Mas essas pessoas que hoje dependem das vantagens do mundo, que são ricos e menosprezam os outros, são ricos e se bastam em si mesmos, acham que estão satisfeitos, estão seguros, estão confortados, e se sentem confortáveis nessa situação, menosprezam os outros, vai ser rico. Muitos são ricos, sei lá, pelo fato de explorar situações que não deveriam, nem todos, obviamente, né? Então, essas pessoas que hoje estão rindo, amanhã vão chorar. Por quê? Porque Deus não fecha os olhos. A justiça do Senhor não falha e não tarda. Não falha e não tarda. E quando as pessoas estiverem louvando, ou seja, as pessoas que gostam de glória aqui no mundo, os falsos profetas buscavam isso lá atrás, lá no passado. E hoje muitos querem isso, querem ser exaltados, glorificados. Querem fazer discípulos de si mesmos, não discípulos de Jesus. O que realmente é uma tristeza. Então, o problema não é riqueza. O problema não é ter posses. O problema é o dinheiro ter a gente, não a gente ter o dinheiro. Amém? Digo-vos, porém, a vós, versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis. Eu estou dizendo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. A todo que te bate numa face, oferece-lhe também a outra.
E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Eu sempre tive muita dificuldade de entender essa situação de a pessoa te dar aquele que bater numa face, dá outra face. É difícil entender isso, né? Para mim, pelo menos, né? Mas o que eu entendi aqui, depois de meditar um pouco e entender um pouco mais, é que Cristo não está falando da agressão física. A agressão física compromete, inclusive, a preservação da vida da gente. Ele falava dessa outra face, a face psicológica. Ou seja, se alguém chegar... O que é mais fácil, né? O que é mais fácil você fazer em termos de mostrar sua força? É quando você recebe alguma agressão física ou de palavras, o que quer que seja, ou de um descaso, e você se sente uma pessoa firme, forte, se sente uma pessoa segura, e aquilo não te abala. E você pode dizer para ela, não, tudo bem, tá aqui outra face. Por exemplo, aqui embaixo ele fala o seguinte, não está aqui ainda, não li aqui ainda. Mas ele... É como se eu pegasse e me sentisse... quando alguém me ofende, eu não sentisse que eu estou sendo simplesmente ofendido. Eu vou revidar. Não, eu vou orar por essa pessoa. Se eu tenho segurança quem eu sou em Deus, que eu sou filho amado, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso ficar com melindres, com biquinho, chorando, choramingando ou falando mal daquela pessoa. Eu simplesmente posso entregar aquela pessoa nas mãos de Deus e deixar, Senhor, toma conta dela. Isso é entregar outra face. Ainda que seja uma agressão física de alguém que às vezes venha fazer. Ou seja, é perdoar. Jesus foi ofendido, Jesus foi esbofeteado, Jesus, para me dizer, isso é o início. O que Jesus fez? Falou assim, quando ele foi esbofeteado pelo soldado, ele falou, não, por favor, bate do outro lado. Ele não falou isso. O que ele fez, por exemplo, quando Pilatos chegou e falou, eu posso te tirar daí, você, não sei o quê, e começou a dizer, diga aí o que você quer, quem é você. Jesus fez o quê? Ele não precisava falar nada para ninguém, ele ficou quieto. Isso é dar outra face. A face psicológica, mostrou o seguinte, não preciso falar nada para você, Pilatos. Aliás, Pilatos, você não tem autoridade nenhuma se do céu não te fosse dado. Então, estou tranquilo aqui, eu sei quem eu sou filho do Deus Altíssimo. E ponto. Quem tirar a tua capa, deixa também a túnica, a capa é aquela parte que fica por baixo de tudo, né? Dá a túnica. A capa que fica por cima. Dá a túnica, ou seja, eu não tenho problema nenhum. Aliás, acho que tem Mateus, não sei onde que está, que Jesus diz o seguinte, se te fizerem andar 1 milha, vai com ele 2. Você faz o seguinte, porque os soldados romanos na época, porque Israel estava sendo dominada por Roma. Então, Israel estava sendo dominado pelos romanos. E o soldado romano, ele tinha o direito, porque ele levava as suas coisas, né, ele tinha direito de repente estava levando a sua carga, seu armamento, a sua mochila, as suas coisas assim, né, digamos assim, passava, pegava alguém e fazia aquela pessoa carregar para ele. Ele podia fazer isso. Então, quer dizer o seguinte, se você chegar e alguém for obrigado ele podia, por lei, fazer com que aquela pessoa carregasse por 1 milha, 1,6 quilômetros, 1,5 km, vai. Então, você chega lá e fala, olha, eu fui obrigado a trazer levar as tuas coisas por 1,5 km.
levar a tua carga ao soldado por 1,5 km, mas agora, porque eu quero, espontaneamente, eu vou levar por mais uma milha. Por quê? Porque eu quero que você entenda que eu sirvo a um outro reino, não o reino de César, mas o reino do Deus vivo. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Isso é bem interessante, porque os outros povos, os povos mais antigos, eles faziam o seguinte, também tinham um provérbio mais ou menos parecido com esse. Só que dizia o seguinte, ó, não façam a ninguém o que você não quer que faça para você. Então, não faça para ninguém o que você não quer que ninguém faça para você. Mas Jesus inverte. Jesus não fica no modo negativo. Ó, não vou fazer mal, não quero que ninguém faça mal para mim, não vou fazer mal para ninguém. Não, Jesus vai além. Jesus diz assim, ó, faça o bem para as pessoas, tal qual você gostaria que fizessem para você. Olha, isso é muito mais. Isso é muito bonito. É lindo, né? Eu acho lindo. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerem o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Ou seja, agir bem porque alguém agiu bem para comigo, isso é fácil. Eu vou ser bonzinho com quem é bonzinho comigo. Poxa, qualquer um faz isso. Qualquer um tem um bom senso de fazer isso. Agora, fazer o bem para aquelas pessoas que ou não estão nem aí para mim, ou me desmerecem, ou falam mal de mim, ou querem mal de mim, fazer isso porque sou filho de Deus, porque Deus agiria assim, poxa, isso sim é ser filho de Deus, isso é demonstrar o reino de Deus, isso é ser discípulo de Jesus. Porque Deus é misericordioso. O que é misericórdia? Misericórdia é o amor em ação. Todos os milagres de Jesus foram movidos por misericórdia, por compaixão. Então, essa misericórdia não eu não dar em paga aquilo que a pessoa mereceria. Do mesmo modo que Deus não nos paga conforme o que nós mereceríamos, ainda bem. Mas Ele nos paga conforme a graça dEle. Então, eu tenho que refletir o reino de Deus. Senão é tudo história, é uma religião ou outra qualquer. E não serve para nada. E as pessoas nunca vão ser atraídas por uma coisa que sinceramente, é igualzinho o resto. Mas se a gente for, né, agir conforme Deus fala, agir conforme Deus agiria se estivesse no meu lugar, aí a coisa muda de figura. Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Uau! Esse versículo 38, poxa, ele é bem conhecido nas igrejas. Dai e dar-se-vos-á. Quando a pessoa usa isso, para quê? Para pedir oferta, para pedir dinheiro. E deixa bem claro aqui, eu sou a favor do dízimos e ofertas, tá? Mas tem pessoas que só pensam nisso, alguns ministérios.
que eles usam? Usam esse texto. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão, generosamente vos darão. Mas é esse o contexto que Jesus está falando? Ele não está falando disso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que se eu, quando eu for julgar alguém, eu julgar com misericórdia, eu vou ser julgado por Deus com misericórdia. Se eu não sair simplesmente condenando alguém, Deus não vai me condenar. Se eu perdoar, Deus vai me perdoar. Está entendendo? Se eu der, Deus vai me dar. Mas e se a pessoa não me der de volta? Porque diz aqui que é uma boa medida, recalcada, né? Sacudida, para caber mais, transbordante. Vos darão. Mas quem é esse vos darão? Poxa, eu fiz o bem para tantas pessoas, eu perdoei a pessoa, ela não me perdoou. Eu fui misericordioso, ela não está nem aí para mim. Eu dei a segunda face, ela virou as costas e foi embora. O que está dizendo aqui? Ele não está dizendo que a pessoa para quem eu fiz o bem, ela vai ser bondosa para comigo, para com você. O que ele está dizendo é que alguém vai ser, Deus vai ser. E sinceramente, para mim, se alguém vai dar, eu prefiro que seja Deus, porque Deus é muito generoso. Então vai ser sim, aí transbordante, uma medida maravilhosa. Mas a pessoa pegou seu dinheiro. Aí você fica magoada, te roubou, você foi injustiçado. Isso não é fácil, tá? Eu não acho que é fácil. Mas, se você deixa isso tomar conta da tua vida, vai acabar com você. A pessoa depois vai lá até pede perdão, tá bem, e você fica se remoendo, aquilo vai comendo uma raiz de amargura que vai crescendo dentro de você. A hora que você vai ver, você já está longe de Deus. Mas se você perdoar, se você emprestar sem esperar nada de ninguém, alguém vai te pagar. Mas quem vai me pagar? Não importa. Deus disse que se ninguém pagar, se ele não agir para que ninguém te pague aqui, ele vai te pagar. Deus vai dar o jeito. Deus não fica devendo nada para ninguém. Não é lindo isso? Nada. A gente pode confiar sim. E veja, dentro do mesmo contexto, aprenda uma coisa. Quando a gente estiver lendo a Bíblia, a gente não pode parar um contexto. Por exemplo, tudo que nós estamos lendo é um contexto só. Está dentro de uma... Jesus encontrou os discípulos e para os discípulos ele está falando isso. Ele não está falando isso para os incrédulos, está falando isso para os discípulos dele. Então tudo que nós estamos lendo aqui é para os discípulos, para você e para mim. Então, dentro desse mesmo contexto, propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. E não mudou, hein? Não mudou o contexto. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave, a tábua que está no teu? Hipócrita, olha, Jesus está dizendo, né? Hipócrita, tira primeiro a trave, a tábua que está no teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro, ou seja, o cisco que está no olho do teu irmão. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como podes dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro, ou seja, o cisco que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave, a tábua que está no teu? Hipócrita,
Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então veja, o pensamento aqui não muda, não mudou nada. Está falando de quê? Está falando de o mesmo contexto de não julgar, de não condenar, de perdoar, de dar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não posso continuar tendo o padrão do mundo, sendo guiado pelo conceito do mundo, e achar que eu vou para um lugar diferente. Ou seja, se eu sou guiado por um cego, vou cair no buraco que ele está. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser guiado por outro. Porque se eu for continuar sendo guiado pelo padrão do mundo, eu vou dar para quem me dá, eu vou ser bonzinho com quem é bonzinho comigo. Mas se eu tenho outro mestre, se eu sou guiado por um outro mestre, no caso pelo Senhor Jesus, eu vou seguir o padrão dele. E vou ser igual a ele. Não acima, mas vou ser igual. Vou ter os mesmos princípios dele. Porque eu sou um discípulo e ele é o mestre, eu vou ser guiado por ele. Mas se quem me guia é o padrão do mundo, eu vou cair no mesmo buraco que o mundo está. Mas se quem me guia é o Senhor, então eu vou para o nível que ele está, para o padrão que ele está. Agora, e quando eu me deixo ser guiado por Deus, eu entendo que, poxa, ele passou por situações que ele não merecia e ele, na verdade, pagou o pecado que eu cometi. Ou seja, os meus pecados, as minhas dívidas, as minhas falhas são muito grandes. Muito grandes. E eu preciso entender isso antes de ficar cutucando e criticando o pecado do meu irmão, a dificuldade dele. Porque quando eu entendo que o meu pecado foi que levou Jesus para a cruz, aí eu entendo o quanto eu realmente sou pecador e quanto preciso desesperadamente da graça de Deus, da misericórdia dele. Quando eu ajo assim, quando eu entendo isso, eu vou ser mais complacente com os problemas do meu irmão. Eu vou entender que eu tenho que tirar essa tábua do pecado da minha vida antes de pegar e começar a ver o defeito na vida dele. Quando eu entendo quem eu sou, as minhas limitações, eu começo a entender o pecado da vida do meu irmão, a dificuldade dele, como se fosse um cisco. O meu sim é grande. Quando nós nos achamos, batemos no peito, achamos que nós damos conta da nossa própria vida, aí entra um perigo. Agora vamos lá. Dentro do mesmo conceito, vamos continuar aqui. Veja que o contexto é o mesmo, tá? Porque lá atrás Jesus disse para eu não julgar, para não ser julgado. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, Jesus não me impediu de julgar as pessoas, julgar os outros. Mas, melhor dizendo, ele não me permite julgar os outros, mas ele me permite discernir se aquilo que a pessoa está fazendo é um fruto bom ou ruim. Então, eu posso sim entender o que está por trás daquela vida. Todavia, quando eu for falar alguma coisa, ou informar alguma coisa, ou pontuar aquele erro da pessoa, tem que ser na base da palavra de Deus. Então, os nossos olhos põem para dentro da nossa alma
coisas boas e coisas ruins. É o alimento da nossa alma, é a nossa vista, nossos olhos. Conforme ao que eu me exponho, vai entrar em mim. Se eu me exponho da palavra, se eu leio a palavra de louvor, é aquilo que vai entrar na minha alma. Mas se eu me exponho a coisas ruins, não só pornografia, óbvio, filmes porcarias, séries porcarias, novelas porcarias, palavreado porcaria, isso vai fazer parte de mim. Se eu permito que isso entre em mim, vai entrar em mim, sim, e vai ficar dentro de mim. Se você permite isso em você, vai ficar dentro de você. Então Jesus está dizendo que os nossos olhos põem para dentro coisas boas e coisas más. Nós que escolhemos. Mas a boca põe para fora o que já está lá dentro. O que já entrou. Então, eu tenho a opção de escolher o que eu quero que entre. Mas depois que está lá dentro, poxa, a boca só vai falar o que está cheio lá no coração. Vai só refletir o que está lá dentro. Então, não é possível tirar coisas boas de um lugar que só tem coisas ruins. E vice-versa, né? Então, as nossas atitudes e palavras refletem o nosso ser. Principalmente se nós já nascemos de novo ou não. Porque quando eu nasço de novo, a pessoa nasce de novo em Cristo, é nova criatura. É isso que Deus fez. Ele não fez um remendo, Ele tirou a coisa. Ele tinha que nascer de novo. E essa nova natureza, que é a natureza de Deus, a primeira coisa que você faz é, se falava palavrão, parar de falar palavrão. Por quê? Porque mudou a natureza. Mudou a natureza, simplesmente. Eu não preciso fazer força para isso. Mudou o que estava lá dentro. E é claro que quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, às coisas de Deus, ao caráter de Deus, mais eu vou ficar semelhante a Ele e mais vai sair da minha boca aquilo que está no meu coração. Então, o homem bom só é bom porque há coisas boas no seu coração. E o homem mau é mau porque há coisas más no seu coração. Já está lá dentro. Então, nós temos que mudar nosso coração. Essa é a proposta de Deus. Você quer ser guiado por um cego? Você quer viver como as pessoas vivem? Se você quer ter outro padrão, você tem que mudar. Você tem que se expor às coisas de Deus. Tem que ter outro mestre. Não um cego, mas um mestre que sabe para onde te encaminha. Amém? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha, por que me chamais Senhor? Jesus está dizendo, por que você me chama Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então, todo aquele que vem a mim, diz Jesus, né, e ouve as minhas palavras e as pratica, ouve, vai a Jesus, ouve as palavras e pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então veja que aqui fala, no 46 diz, Senhor, Senhor, né? Esse Senhor, no original é Kurios. K-U, transliterando, né? K-U-R-I-O-S. Kurios. Significa aquela pessoa a quem uma outra pessoa pertence. Ou seja, é como um escravo chamando o seu senhor. Olha, meu senhor, né? Meu senhor. Ou seja, eu sou um escravo. Eu te sirvo.
Então é como se é o tratamento que um escravo daria para o seu senhor a quem ele serve, né? Esse primeiro senhor pode se referir, se referenciar a Deus a Jesus como o nosso Salvador. Mas o segundo senhor refere-se ao senhorio de Jesus. Ou seja, pode acontecer de Jesus ser o seu Salvador, mas não ser o seu Senhor. E Ele quer ser o seu Senhor, não só o Salvador. Aquele que manda na nossa vida. Jesus quer ser aquele que manda de verdade. Ou seja, tudo que Ele está dizendo aqui é o seguinte: vocês vão fazer isso se vocês crerem no que eu estou falando. Se vocês quiserem me seguir como o Senhor da vida de vocês. Vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês, então façam o que eu estou falando. Porque só palavras, só uma experiência, não quer dizer nada. Quer dizer, é bom ter uma experiência de salvação, mas senhorio, ou seja, meu mestre, meu dono, aí o papo é outro. Então, a pessoa que tenha a Jesus como Senhor de sua vida, é aquela pessoa que vai até Jesus, como aquela primeira pessoa foi, Salvador. Então foi até Jesus e se tornou Salvador. Ouve as palavras e cumpre, e segue, e pratica. Essa pessoa tem a Jesus não somente como seu Salvador, mas como o seu Senhor. E o que ele está dizendo aqui? Os dias virão, as dificuldades vêm, a chuva vem, o rio sobe, bate contra uma casa, a ventania vai vir, é questão de tempo, infelizmente vem. Quem de nós não passa por dificuldades, não passou por dificuldades, ou não vai passar? E o que Jesus está dizendo é que é o único jeito da gente ficar firme e no momento da dificuldade não ser abalado, não ser destruído, para não ser uma grande ruína dessa casa, como diz aqui no 49, o único jeito é ser um praticante da palavra de Deus. É deixar Jesus ser o nosso Senhor de verdade. Ser o nosso mestre, o nosso dono. É difícil a gente entender isso, mas tem que ser o dono da nossa vida. Enquanto eu continuar sendo o dono da minha vida, eu vou sempre passar por dificuldades e sempre vou quebrar a cara. Mas se eu deixar que Ele ser o dono da minha vida e eu seguir os preceitos, eu posso estar no meio de uma dificuldade, perseguição, e em vez de estar maldizendo, eu vou estar bem dizendo. Em vez de estar retendo, eu vou estar dando. Em vez de estar me sentindo, machucado, eu vou dar outra face, vou me sentir, satisfeito no Senhor. Vou sentir vitorioso, uma pessoa resolvida, uma pessoa que sabe quem ela é, a quem ela pertence. Ou seja, eu sei que pertenço a Jesus, então não vai me abalar isso. As pessoas podem dizer o que for, mas eu sei a quem eu pertenço, eu sei como eu sou amado. Você sabe, quando você sabe o quanto você é amado, você tira de letra. Ou pelo menos tira de modo muito mais fácil. Amém?